No Fio da História exibe, neste fim de ano, uma retrospectiva dos acontecimentos no Brasil e no mundo ao longo dos últimos 6 meses, desde que a primeira edição do programa foi ao ar em julho de 2025. Para uma abordagem mais ampla das principais matérias e análises trazidas ao nosso público nessas 23 edições, a retrospectiva foi dividida em 2 episódios, programados para serem exibidos nas semanas do Natal e do Ano Novo, que também ficarão disponíveis em nosso canal. Não perca! Na edição do dia 1º de outubro, no Fio da História apresentou uma entrevista especial com o economista Henrique Pinheiro, filho de João Pinheiro Neto, ex-superintendente de Reforma Agrária de João Goulart. Henrique é produtor do documentário Terra Revolta, sobre a trajetória de seu pai e a tentativa de transformação das estruturas fundiárias do país. O filme é dirigido por Bárbara Goulart, neta de Jango, e por Caio Bortolotti. O programa também mostrou a iniciativa da Biblioteca Nacional, que enviou livros de autores brasileiros traduzidos para o árabe, através do seu projeto de apoio à tradução, para a Biblioteca Nacional da Palestina, na Cisjordânia. Marta Rocha, deputada estadual e vice-presidente estadual do PDT do Rio de Janeiro, falou sobre a importância da derrubada da PEC da blindagem, vitória conquistada pela mobilização do povo nas ruas. A PEC da blindagem teve uma trajetória curta e a vitória foi das ruas. Após ser aprovada no Congresso Nacional, seguiu para o Senado e foi derrotada por unanimidade, colocando um ponto final na sua tramitação. Mas resta uma pergunta: sem a pressão da sociedade, sem as manifestações nas ruas, esse desfecho teria sido possível? Difícil acreditar. O programa de 8 de outubro lembrou os 95 anos da Revolução de 30. O movimento político mais importante da história republicana brasileira, liderado por Getúlio Vargas, rompeu o ciclo político das oligarquias agrárias e deu início ao processo de modernização e industrialização do Brasil. O episódio abordou a luta do trabalhismo em defesa das conquistas da Era Vargas, cuja destruição se mantém até hoje como o grande objetivo das elites brasileiras. A Revolução de 30 ela marca uma mudança profunda na ordem política, econômica e social do Brasil. Se a gente voltar no tempo, antes da Revolução de 30, a ordem política era a política do café com leite, um revezamento fraudulento no processo eleitoral, inclusive eleições que não contemplavam a maioria do povo brasileiro. Só para a gente ter um exemplo, as mulheres não tinham direito a voto, os analfabetos não tinham direito a voto, e essas oligarquias de Minas e São Paulo se revezavam no poder, pois a partir da Revolução de 30, sob a liderança do Getúlio cria a justiça eleitoral, logo em seguida dá o direito de voto às mulheres, e muda. O Brasil, a partir de 30, ele vai deixando de ser um país agrícola, e se torna uma das maiores economias industriais do planeta. E a ordem social é profundamente transformada. A ordem social, além do voto feminino, você consegue, a partir ali da Revolução de 30, a inauguração do regime de direitos e garantias do mundo do trabalho com a CLT. Então é Getúlio, como você disse muito bem, que coloca o trabalhador pela primeira vez na história como protagonista do processo político brasileiro. No Fio da História trouxe ainda as vitórias do governo Lula nas áreas econômica e social, com o anúncio da queda recorde do desemprego e a isenção de imposto de renda para trabalhadores que ganham até R$5.000. É uma medida de extrema justiça tributária, num país que tem uma das tributações mais injustas do planeta. O problema do Brasil não é ter a carga tributária alta. O problema do Brasil não é o quanto se paga, é quem paga o imposto. Sobre a taxa de desemprego, eu acho que o primeiro ponto
mostra a resiliência da economia brasileira. Você conseguir uma taxa de desemprego como essa, né, com uma economia gerando juros a 15% ao ano, é realmente uma façanha. O Brasil ele mostra a sua resiliência, apesar da política fiscal do Banco Central, né, a economia ela persiste em ficar em plena atividade, né? São indicadores de quase pleno emprego. É verdade, né, que a contabilidade dos empregos no governo Bolsonaro ela sofreu uma alteração para engordar um pouco essa taxa de pessoas empregadas, né? Então passou a se considerar contratos intermitentes, passou a se considerar contratos de jovem aprendiz, passou a se considerar inclusive trabalhador por conta própria, esses indicadores. Trabalhador por conta própria, você sabe, né? Aquele que está fazendo um bico na rua, né? Então esse trabalhador também está sendo considerado como empregado, que antes não era. Isso foi uma mudança feita pelo Paulo Guedes, quando o Ministério do Trabalho tinha virado uma secretaria do Ministério da Economia, e ele produziu essa alteração criando o E-Social, que faz toda essa contabilidade, vamos dizer, generosa. Mas o fato é que o mandato do presidente Lula, né, desde o início do seu mandato, tem criado um número expressivo de empregos, né? Foi em média 2 milhões de empregos no primeiro ano, né? Agora você estava caminhando para repetir, o segundo ano também teve 2 milhões de empregos, agora você estava caminhando para repetir esse indicador de 2 milhões de empregos, mas, né, a taxa de juros num patamar tão alto começou a reduzir o ritmo desse crescimento. A conversa por telefone entre Lula e Trump foi outro tema desta edição, que contou ainda com a palestra do professor Lier Pires Ferreira, do Núcleo de Estudo BRICS da Universidade Federal Fluminense, proferida na reunião semanal do Instituto Schiller de Estudos Internacionais, sobre a participação de países lusófonos na Assembleia Geral da ONU, além das relações entre Brasil e Estados Unidos. No seu quarto mês de exibição, No Fio da História apresentou uma edição especial, um compacto com momentos marcantes. Esses momentos têm em comum as bandeiras históricas do povo brasileiro levantadas pelo trabalhismo. A defesa da independência do Brasil como nação livre e soberana nos deu a oportunidade de puxar, nesses últimos 3 meses, o fio da história das lutas patrióticas pelo desenvolvimento autônomo do Brasil. O programa relembrou o episódio sobre os 40 anos dos CIEPs, com a participação da professora Lia Faria, que trabalhou com Darcy Ribeiro. Mostrou a entrevista com Ivan Cavalcante Proença, que era capitão do Exército na época do golpe de 64 e impediu que 340 estudantes da Faculdade de Direito fossem chacinados pelos militares golpistas. E exibiu trechos do bate-papo com Henrique Pinheiro, que falou sobre o filme Terra Revolta, que conta a trajetória de seu pai, João Pinheiro Neto, superintendente da Reforma Agrária de Jango. O senhor da guerra Donald Trump voltou seu poderio militar contra a América Latina. Diante da decadência econômica de seu país e depois de derrotas comerciais para a China, ele decidiu criar conflitos no continente americano. Na edição de 22 de outubro, o programa apresentou uma cobertura das ameaças norte-americanas à soberania da Venezuela, que se estendeu também à Colômbia. Além da guerra tarifária de Trump, onde o Brasil era um dos alvos principais, os Estados Unidos aumentaram a tensão nas águas do Caribe com o envio de uma esquadra da Marinha e milhares de soldados para a região. Usando o argumento do combate ao tráfico de drogas, as forças dos Estados Unidos atacaram barcos e mataram tripulantes, sem qualquer prova de que eram mesmo criminosos. O jornalista Beto Almeida, diretor para o Brasil da rede de notícias venezuelana Telesur, apresentou uma análise da situação da Venezuela desde o domínio neocolonial norte-americano até a independência conquistada pela Revolução Bolivariana,
passando por Hugo Chávez e chegando à resistência do país sob o comando de Nicolás Maduro. Depois de muitas tentativas de sabotagem, golpe de Estado, de assassinato de Hugo Chávez, de vários processos de campanha midiática, de desestabilização financeira, tecnológica, buscando impedir a Venezuela de se desenvolver, inclusive impondo 1.044 sanções coercitivas dos Estados Unidos sobre a Venezuela, o imperialismo norte-americano agora tenta, com Donald Trump, ir mais além. Quer dar um passo a mais com um bloqueio naval, com uma ameaça de bombardeio sobre a Venezuela. Existem 1.100 mísseis apontados hoje para território venezuelano, a partir dessa frota naval agressora dos Estados Unidos que está na divisa do mar territorial em frente à Venezuela. Pois bem, esse é um processo de coerção, é um processo neocolonial, um processo fascista, e que argumenta o Donald Trump de que a Venezuela estaria hoje com vínculos com o narcotráfico, sem provar absolutamente nada. Vale recordar que quando os Estados Unidos, isso é assim, tem sido assim, busca agredir um país, sobretudo países ricos em petróleo, como a Líbia, como o Iraque, inventou acusações que nunca provou. É claro, que essa desculpa de guerra contra as drogas é uma tentativa descarada dos Estados Unidos de se intrometer nos assuntos internos dos países sul-americanos e de buscar o que eles fazem em diversos países. Há mais de 70 tentativas, e com êxito ou sem êxito, de mudança de regime promovida pelos Estados Unidos pelo mundo. E a gente não pode se enganar, é isso que eles estão tentando fazer aqui na América do Sul. Diretamente na Venezuela, agora com a Colômbia, e se a gente vai analisar, teve o golpe no Peru, então assim, a tentativa de influenciar as eleições bolivianas. Então assim, tem esse socorro aí agora ao Milei e à Argentina, que é um governo aliado dos interesses americanos aqui no continente. Então assim, a América do Sul está sob ataque e o objetivo dos Estados Unidos é promover mudanças de regime no continente sul-americano. A saída de Ciro Gomes do PDT também foi um dos temas dessa edição. Quando o Ciro se filiou no PDT, teve uma reunião do Diretório Nacional. E eu cheguei lá e me lembrei muito do meu avô, Brizola, e fiz um discurso, o Ciro vai lembrar disso, que me admirava muito, que o Ciro Gomes, um homem prestigiado na academia, um homem que, se tivesse continuado no PSDB, tinha tudo para ser o garoto, a liderança, a liderar o campo liberal, o campo liberal mesmo, o campo da social-democracia, mas que não é bem social-democracia, o PSDB, e que ele tinha feito opção pelo PDT. E que naquele momento, ao fazer a opção do PDT e assumir o discurso trabalhista, ele estava escolhendo ser o cara marcado para morrer. E de fato foi. O Ciro, ele não perdeu as duas últimas eleições pelo seu destempero, como querem falar. O Ciro perdeu e foi atacado nas duas últimas eleições porque ele colocou questões que os outros não colocaram. Enfrentamento do sistema financeiro, da necessidade da gente ter um Estado que intervenha na economia para promover o desenvolvimento nacional. E por essas posições o Ciro foi derrotado. E assim, talvez ele não tenha conseguido lidar. Ao contrário do Getúlio, que em nome desse projeto pôs fim à própria vida, ao contrário do Brizola, que apesar de ter tido campanhas terríveis promovidas pela Globo, pelo sistema financeiro,
pelos inimigos do desenvolvimento nacional e foi impedido de chegar à presidência da República, mas nunca capitulou, nunca mudou de lado, nunca se rendeu àqueles que o atacavam, o Ciro fez uma mudança de partido. Quem sabe ele consegue mudar o PSDB, né? Então, eu acho bem difícil. O episódio mostrou ainda o Cartão da Primeira Infância, um programa de renda para a alimentação das crianças vulneráveis, lançado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e pela Prefeitura do Rio. No dia 29 de outubro, o programa mostrou o encontro de Lula e de Donald Trump na Malásia, à margem da cúpula da Associação dos Países do Sudeste Asiático, a ASEAN, e que foi classificado pelos analistas como um encontro histórico. Na ocasião, foi definida uma agenda de reuniões de trabalho entre altos funcionários dos dois governos para a retirada da sobretaxa de 50% dos produtos brasileiros, assim como as sanções contra ministros do STF. Existe uma questão que é mais profunda do que isso, porque, vamos ser claros, o Bolsonaro nunca foi a razão das tarifas impostas pelo governo americano. A grande questão que os Estados Unidos e o Trump fazem é usar a questão comercial como arma geopolítica. E aí são questões muito sensíveis. São questões sensíveis como a questão da defesa do continente sul-americano, de um posicionamento do Brasil sobre as ameaças de invasão à Venezuela e à Colômbia que estão acontecendo. Mais do que isso, sobre uma tentativa descarada dos Estados Unidos de tentar desestabilizar os BRICS, e com foco principalmente no Brasil. Os documentos de muitos meses atrás, até de anos atrás, já apontavam documentos americanos, dos think tanks americanos, apontando que os Estados Unidos precisava de alguma maneira desestabilizar os BRICS, que essa associação de países com tanta importância no cenário geopolítico era uma ameaça à hegemonia americana. E o alvo desses documentos, eles falavam que entre Brasil, China, Rússia e Índia, os dois países que oscilavam, onde os Estados Unidos poderia de alguma forma interferir e poderia de alguma forma desestabilizar, era o Brasil e Índia. O programa exibiu trechos da palestra do ex-senador e ex-governador do Paraná, Roberto Requião, na Câmara Municipal de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. O analista Brizola Neto avaliou o cenário político com o ingresso de Requião no PDT. Tenho muita confiança de que o Requião ele vai ter um desempenho muito bom na próxima eleição do ano que vem, seja como candidato a senador, seja como candidato a governador ou até mesmo como candidato a presidente da República. Com Requião no Paraná e também sua irmã, a ex-deputada Juliana Brizola, no Rio Grande do Sul, ela está aparecendo em primeiro lugar nas pesquisas para governador do Rio Grande do Sul. O PDT tem boas chances de voltar a ter uma proeminência na região sul do país, né? Verdade. Temos aí a candidatura do Requião, não sei se é o Senado, se é o governo estadual, ou mesmo a presidente da República. A Juliana, que atravessou o ano inteiro, atravessou o ano liderando as pesquisas e vendendo uma projeção de alta, só crescendo, acumulando cada vez mais eleitores ali nas pesquisas que têm sido divulgadas ao longo do ano e cumprindo um papel importante, atraindo o apoio de setores à esquerda e ao centro. Então, uma candidatura que a cada dia que passa se fortalece. Acho que tenho certeza que ali nós vamos cumprir um grande papel, e o trabalhismo tem tudo para retomar o governo no berço histórico do Rio Grande do Sul. No Paraná temos boas chances, tivemos agora também aqui na região sudeste, eu estou aqui falando do sul de Minas, tivemos a filiação do Calil também do PDT, que é outro grande quadro que veio do partido e tem muita chance também de ganhar o governo do estado de Minas Gerais. O sucesso dos testes com o míssil nuclear russo Burevestnik foi tema de matéria nessa edição, com informações da correspondente do Toda a Palavra em Moscou, Cíntia Xavier.
edição de 5 de novembro, No Fio da História trouxe um balanço soturno da barbárie que abalou o Rio de Janeiro com a operação policial nos complexos da Penha e do Alemão, que matou 121 pessoas, entre elas 4 policiais. O programa foi buscar a luta do ex-governador Leonel Brizola para implantar no Estado uma política de garantia dos direitos humanos e de emancipação das comunidades pobres da cidade através da educação integral. E relacionou o aumento da violência ao desmonte do projeto dos CIEPs, que privou 5 milhões de jovens do direito ao ensino em tempo integral e da prevenção contra a criminalidade através da educação. 30 anos depois do final do governo Brizola, que acabou o último ano do governo Brizola, foi o ano de 94, que ele já nem era mais o governador era o Nilo Batista, né? Se passaram 30 anos, a política de direitos humanos ela foi completamente destruída, acabada pelos inúmeros governos que sucederam Brizola, né? Todos eles praticaram uma linha de repressão dura, né? De operações com altos índices de mortalidade, com operações violentas, incursões violentas dentro da favela. E aí a gente faz uma pergunta: o que aconteceu com o crime organizado? Acabou o crime organizado? Pelo contrário, o crime organizado se sofisticou, os volumes de droga e de armas aumentaram várias vezes, né? E o Rio de Janeiro se tornou uma cidade cada vez mais violenta. É inegável que o tráfico oprime as populações faveladas, assim como as milícias oprimem as populações faveladas. E as pessoas estão cansadas disso. Isso é compreensível. O que não é compreensível é, num Estado democrático de direito, num país que não tem pena de morte, você aplaudir uma ação da polícia que entra, julga e aplica ali mesmo a pena que não está prevista na legislação, que é a pena de morte. Porque a gente sabe que muito ali das mortes que ocorreram não foram em confronto. E a perícia, né, não sei se é a primeira perícia aí que pode ter sido controlada, mas talvez outras perícias, já que os corpos foram preservados, né, pedido do Supremo Tribunal Federal, elas vão revelar que muitas mortes, certamente, elas ocorreram depois dos bandidos estarem rendidos. Então, eu acho que contra isso nós temos que nos indignar, né? Essa questão da matança, essa questão da subversão do Estado de Direito, né? de policiais que atuam, né? Sem respeitar a legislação. Qual o sentido dessa operação? Houve a retomada do território? Você vai lá hoje no Complexo do Alemão, ele está livre do tráfico? O próprio secretário de Segurança falou, né, que não se apreendeu nem 10% dos fuzis que tem ali no Complexo do Alemão, não se apreendeu nenhum grande chefe do tráfico, não se apreendeu nenhum grande valor do tráfico, simplesmente fizeram uma operação, mataram 120 pessoas para continuar tudo como estava. Ou pior, né, porque cada vez que se brutaliza ainda mais essa guerra, a tendência é que a violência retorne com ainda mais força. O programa lembrou o aniversário de 70 anos do contragolpe impetrado pelo Marechal Henrique Teixeira Lott, que garantiu a posse do presidente eleito Juscelino Kubitschek e do vice João Goulart em 1956. No episódio do dia 12 de novembro, Lula defendeu a paz no continente americano durante a reunião da CELAC, a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos. Lula conclamou a União Latino-Americana contra o envio de força militar dos Estados Unidos para as águas do Caribe e da América do Sul e condenou as ameaças de Trump à Venezuela. Depois de anos, né, sem nenhum tipo de ameaça militar, de nenhum tipo de conflito, né, que pudesse levar o continente a uma guerra, a gente está na iminência, né, estamos vivenciando uma ocupação militar do Mar do Caribe e também da parte da América do Sul, ali do Oceano Pacífico também, com tropas americanas cercando o continente. Né? Mais do que cercando o continente, disparando, né, contra barcos de civis que supostamente seriam barcos, embarcações que fariam tráfico de droga. Sem nenhuma investigação, sem nenhum processo legal,
né, e matando pessoas. E o presidente Lula fez o que se espera dele, né? Ele cumpriu o papel de um líder regional que defende o continente. Teve uma frase muito feliz, né, que o continente latino-americano é um continente livre de guerras, é uma zona de paz. Aqui não proliferaram armas de destruição em massa, aqui a gente não tem bomba atômica, nenhum país latino-americano tem bomba atômica. E a gente já discutiu isso aqui, tal, né? Essa ofensiva do Trump, né, contra a Venezuela e a Colômbia, na verdade é uma ofensiva contra o continente latino-americano. É muito importante que o Lula tome essa postura, porque hoje é com a Colômbia, amanhã é com a Venezuela, amanhã pode ser com o Brasil. E o interesse dele, né, por trás aí dessa desculpa esfarrapada de que vem para combater o tráfico de drogas, ele deveria começar a combater o tráfico de drogas dentro dos Estados Unidos, que é o maior consumidor de drogas de todo o planeta. Lá é que estão os maiores cartéis de distribuição de droga, e lá as pessoas estão morrendo pelo consumo excessivo de drogas. E são drogas que não são nem mais ligadas a esses cartéis sul-americanos de cocaína. São drogas químicas, né, do fentanil, que não sai da Colômbia, não sai da Venezuela. Ele devia cuidar primeiro lá do país dele, para querer falar alguma coisa do país dos outros. Só que isso é uma desculpa, né? O que o Trump quer, na verdade, é desestabilizar o alinhamento sul-americano e latino-americano com os BRICS. O Brasil que se cuide, porque o Brasil, de todos os países latino-americanos, é o mais importante de todos. E é o mais próximo, é o membro fundador dos BRICS. Então, se o objetivo do Trump é desestabilizar a aliança da América Latina com a China, com a Rússia, com a Índia, né, o Brasil tem que abrir os seus olhos, porque ele é o principal parceiro dessa iniciativa. E a outra questão, né, é o velho interesse imperialista, né, roubar as riquezas naturais do continente, né? Então, eles estão atrás de petróleo. A Venezuela é a maior reserva de petróleo do mundo, né? As companhias americanas, inclusive, estão na Venezuela explorando petróleo. A Chevron está lá explorando petróleo na Venezuela. Então, as terras raras, outros minerais preciosos. Então, o objetivo dessa investida é geopolítico e é econômico. E o posicionamento do presidente Lula, né, embora hoje tenha uma CELAC esvaziada, né, as principais lideranças não compareceram, não, ele cumpriu o seu papel, né, de ser o principal líder regional e defender o continente. O programa também mostrou que os países do BRICS já começaram a trabalhar na criação da Bolsa de Grãos, proposta desde a cúpula de Kazan em 2024, como estratégia para a segurança alimentar do Sul global. A iniciativa prevê transações internacionais sem a utilização do dólar. Acho importante a gente resgatar o histórico durante a presidência russa dos BRICS. Isso foi um tema que ganhou muita importância lá na cúpula de Kazan, virou um dos principais pontos da cúpula, né? E aí depois, sob a presidência brasileira, talvez por falta de tempo, o Brasil fez a cúpula em 6 meses de trabalho, né? A presidência do BRICS, a presidência brasileira do BRICS só se encerra agora no final do ano, mas a cúpula aconteceu no meio do ano. Esse ponto não ganhou, não teve uma nova etapa, não teve a consolidação, né, na prática de como seria criada essa Bolsa de Grãos. O ponto até entrou no documento final, mas você não tinha tido nenhum avanço. Então é muito bom a gente ver que essa iniciativa retomou fôlego, porque primeiro é de uma legitimidade enorme, né? O BRICS reúne os maiores produtores de grãos do mundo, Brasil, Rússia, Índia, China, produzem muito grão, produzem quase mais da metade da produção mundial, né? Essa produção, hoje, esses países, apesar de serem os maiores produtores, não participam da formação do preço desse produto, né? Você pega, por exemplo, o petróleo. O preço do petróleo é formado lá pela OPEP, que são os países produtores de petróleo. Eles vão lá e definem, olha, o petróleo está muito baixo, ele precisa subir o preço, diminui a produção. Eles controlam o preço da mercadoria, da principal mercadoria que esses países têm para vender, né? E no caso da Bolsa de Grãos, a Bolsa de Grãos é em Chicago. E Chicago define o seu preço não de acordo com o mercado, com a economia real, mas com os sabores e os humores dos investidores, dos especuladores que especulam com o preço dos grãos, né? E isso cria muitos problemas. Cria problemas para o abastecimento,
principalmente dos mercados mais periféricos. Então, os países do sul global têm dificuldade de acessar esses alimentos. Então, acho que isso aí pode ser um caminho muito importante para a gente garantir segurança alimentar para os países do sul global. E a outra questão é você proteger teus produtores, né? Você proteger o preço do produto. Aqui no caso do Brasil, por exemplo, os plantadores de soja, né, o Brasil tem um instrumento onde ele pode interferir para proteger o preço desse produto, muito importante. Em meio à realização da COP30 na Amazônia, o programa abordou o lançamento de um fundo em defesa das florestas tropicais que começou a receber adesões. Preciso que se coloque em prática as ações que vão amenizar, né, o problema da questão climática que a gente precisa enfrentar. Né? E assim, é claro que passa, né, pela redução do uso de combustíveis fósseis, mas passa também pela preservação das florestas. O mundo desenvolvido acabou com todas as suas florestas, né? O Brasil não. O Brasil, a gente preservou aqui a nossa floresta. Países da faixa tropical, como a Índia, como a Indonésia, preservaram suas florestas, né? E isso tem custo, né? O presidente foi muito feliz. Ele falou duas coisas ontem que eu achei que foi muito boa no seu discurso. A primeira, que era muito mais fácil criar um fundo para preservar as florestas, manter as florestas de pé, um esforço mundial para juntar 1 trilhão nesse fundo, do que gastar 3 trilhões com a guerra, que é o orçamento de defesa desses países envolvidos na guerra. Seria muito mais producente, né? Seria um efeito muito maior, né? As guerras são feitas em nome da preservação de direitos humanos, né? Você preservando as florestas, certamente você vai preservar muito mais os direitos humanos, né? Você vê os maiores poluidores, né? Os Estados Unidos, nem participar da COP quer participar, né? Então, assim, a gente se entende que a questão do uso dos combustíveis fósseis não é uma transição tão simples, né, como eles querem colocar. O mundo, ele ainda é movido por petróleo, e não é à toa que você vê aí os interesses geopolíticos cercando as grandes reservas de petróleo, é porque ainda continua sendo o combustível que produz com a maior eficiência. Não existe um combustível que produza com maior eficiência que o petróleo. Então não é fácil para a economia mundial se libertar do petróleo. Então é natural, por exemplo, eu vi o presidente Lula ser criticado por ambientalistas, né, por ter iniciado os estudos ali na margem equatorial, mas o Brasil não pode abrir mão dessa riqueza. Então a COP ela tem que trabalhar onde ela pode atuar de verdade, onde ela pode amenizar a questão climática com ações efetivas e não com um discurso que na prática não vai acontecer, que é o mundo abandonar do dia para a noite o petróleo e iniciar as energias renováveis. O Brasil, inclusive, contribui muito para isso. O Brasil tem uma base de geração de energia elétrica limpa, né? O Brasil tem produção de combustíveis alternativos, de biomassa, de energia eólica, de energia solar, muito significativos na sua matriz energética, e fora as hidrelétricas. Então, assim, o Brasil já contribui muito. Agora, isso não pode virar, né, um discurso para criticar a ação necessária na exploração de uma riqueza que pode trazer muitos benefícios para o povo brasileiro, que são essas reservas de petróleo que tem no litoral brasileiro. Também nesta edição, o jornalista Beto Almeida entrevistou o ex-governador e ex-senador Roberto Requião, que ingressou no PDT e defendeu a soberania nacional e o legado trabalhista. A Petrobras, de quem é? 63% ou 64% da Petrobras estão em mãos privadas, as ações foram vendidas. Ela tem um conselho de acionistas que se sobrepõe à própria direção pública. E ela está distribuindo o dinheiro para os acionistas norte-americanos, estrangeiros que compraram as ações. Então nós estamos vivendo uma simulação de tudo. Por que a Petrobras dá esse lucro fantástico? Porque ela vende combustível no Brasil por um preço absurdo. 1 litro de petróleo, gasolina ou óleo diesel, na estrutura de produção custa R$1, não se paga na bomba 6, 7. E esse lucro fantástico podia estar canalizado para um projeto nacional de educação, de desenvolvimento do país, de industrialização, é mandado 63% para fora do país, para os acionistas estrangeiros.
Então nós acabamos vivendo uma simulação. É o fake news da República. Tudo é simulação. Agora, gostei do Lula, depois de um período de silêncio, ter dito com clareza que a ação do Rio de Janeiro foi um massacre. Porque a função do presidente não é só ganhar a eleição e politicamente se prestigiar, é levantar o nível de consciência popular. Foi uma coisa positiva. Na edição de 19 de novembro, Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos e 3 meses de prisão e ainda cumprindo medida cautelar com tornozeleira em prisão domiciliar, tentava os últimos recursos de sua defesa, mesmo sabendo que, àquela altura, não haveria como se livrar da prisão. O episódio também trouxe matéria sobre o primeiro turno das eleições no Chile, em que a candidata do Partido Comunista enfrentou o candidato da direita. No Brasil, a Petrobras descobriu um novo e promissor poço de petróleo no pós-sal da Bacia de Campos, no litoral fluminense. A questão da Petrobras, por exemplo. O que o presidente Lula fez para retomar o capital da empresa? Porque a gente vai explorar lá na margem equatorial e 65% dessa riqueza vai lá para os acionistas, para a distribuição de lucros e de dividendos. O que a gente vai fazer para fazer com que essa cadeia de petróleo seja desenvolvida no Brasil, para ter refino, para ter petroquímica, né? Para, enfim, a gente conseguir agregar valor a esse petróleo? Ou a gente vai entregar esse petróleo para as empresas multinacionais, né, e deixar essa riqueza ser sangrada daqui? Drill, baby, drill. O programa exibiu matéria sobre o negacionismo climático e sua relação com as desigualdades sociais, com a fome e com as guerras. Em entrevista exclusiva, o jornalista Paulo Faustino, diretamente de Belém, falou sobre os bastidores da COP30, marcada pela ausência dos Estados Unidos, país apontado como um dos maiores emissores de carbono e responsável pelo aquecimento do planeta. O programa do dia 26 de novembro mostrou que a prisão de Bolsonaro na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, antecipada pelo ministro Alexandre de Moraes, teria frustrado um plano de fuga que, segundo fortes indícios e investigações da imprensa independente, contaria com o apoio dos Estados Unidos e da CIA. No fio da história repercutiu a frustração de Donald Trump, que não sabia da prisão de Bolsonaro e disse em entrevista que pretendia se encontrar em breve com ele. Do you have any comment about Bolsonaro's arrest? Do you have any comment about Bolsonaro's arrest? Bolsonaro in Brazil. President. So I spoke last night to the gentleman you just referred to, and we're going to be meeting, I believe, in the very near future. Any comment about the president being arrested today? What? Bolsonaro was arrested. The Brazilian Today. president being arrested today. No, I don't know anything about it. Have you heard about it? Mr. President, are you willing? Is that what happened? Yes, there's a citation. Yes. That's too bad. And do you have any comment, Mr. President? No, I just think it's too bad. A casa de Bolsonaro, no bairro do Jardim Botânico, em Brasília, fica a 15 minutos de distância da embaixada norte-americana. Especula-se que o provável plano de fuga incluiria o aeródromo particular da família do ex-piloto de Fórmula 1, Nelson Piquet, amigo pessoal de Bolsonaro, a quem visitou no dia 5 de novembro em sua prisão domiciliar, com autorização do STF. Olha, então, essa história ela tem todas as características, todos os indícios de que realmente Bolsonaro estava preparando uma fuga, né? Você tem ali... Aliás, eu acho que se meu avô fosse vivo, ele ia falar, olha, isso aí tem olho de jacaré, tem couro de jacaré, querem dizer que não é jacaré, né? O Bolsonaro, primeiro, o filho dele convocou uma vigília para tumultuar a entrada da casa ali e talvez fazer uma confusão, permitindo ali que se tivesse ali algum desvio de atenção das equipes policiais que ali estavam, para facilitar essa fuga. Depois ele tentou romper a tornozeleira, né?
fez uma violação clara ali daquele aparato ali que garantia ali o controle de onde ele estaria. E em terceiro, essa declaração do presidente americano. Como assim ele falou com o Bolsonaro? Como assim ele falou que em breve encontraria o Bolsonaro, um apenado na justiça? Então, tem todos os indícios, né, de que, mancomunado com o governo americano, Bolsonaro fosse tentar, naquele dia da vigília, uma fuga, provavelmente, para a embaixada americana, e dali se evadir para os Estados Unidos. Peace, peace, peace. Hacer todo por la paz. Como decía John Lennon, ¿no? Alfred Nazaret, ¿cómo era la canción de John Lennon? Imagine us people. A Venezuela repudiou a medida dos Estados Unidos de designar oficialmente o cartel de Los Soles como organização terrorista e por acusar Nicolás Maduro de envolvimento com o narcotráfico. Então, a América Latina está sob ataque. Né? Todos os governos, né, que não são aliados aos interesses americanos, como é o caso do governo Milei na Argentina, que até recebeu uma ajuda generosa do governo Trump para equilibrar suas contas públicas, todos esses governos que se opõem aos interesses americanos, eles estão sendo enfrentados, confrontados. Aqui, nessa tentativa de facilitar a fuga do Bolsonaro, na Venezuela e na Colômbia, uma ameaça direta de intervenção militar. Eu acho que o continente sul-americano tem que estar alerta, porque a força militar, né, que foi enviada ali ao litoral venezuelano, né, ela é de uma proporção tão grande que parece muito difícil que não haja algum tipo de ação. O presidente está ter mobilizado, né, aquela força militar, né, tantos ativos militares ali, e não fazer nada, parece que vai ser meio difícil para ele. E ele tem escalado nas denúncias. Né? Agora mesmo notificou as empresas aéreas para ficarem atentas a sobrevoos sobre a Venezuela. Dizendo claramente, né, quase o fechamento do espaço aéreo venezuelano. E muito difícil que a gente não tenha uma escalada desse processo e que possivelmente possa chegar realmente não só uma guerra psicológica, mas uma guerra quente. Agora, iniciar esse processo, aí existem várias possibilidades, a gente já até tratou aqui em outros programas, né? Pode ser que simplesmente ele faça um cerco ao litoral venezuelano. Pode ser que simplesmente ele envie os seus agentes da CIA assassinos para tentar, de alguma maneira, assassinar o presidente Maduro, como já fizeram diversas outras vezes. Fizeram com Gaddafi, lá na Líbia. Né? Eu estava lá. Eu tive a oportunidade de ir numa comissão parlamentar, junto com um conjunto de deputados, ali nos instantes finais do regime da Líbia, e claramente ali a CIA, aliada a alguns clãs que se opunham ao Gaddafi, promoveram o assassinato do Gaddafi. Então, não duvidem que a CIA pode estar armando um assassinato do presidente Maduro. Na cúpula do G20 em Joanesburgo, na África do Sul, Lula defendeu mais uma vez a soberania dos povos, falou sobre minerais críticos e disse que o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia será finalmente assinado em dezembro. Na COP30, o documento final não incluiu a redução da dependência aos combustíveis fósseis e o fim dos desmatamentos propostos pelo Brasil. O episódio trouxe ainda detalhes sobre o escândalo do Banco Master, que envolvem relações promíscuas entre políticos de direita e grupos econômicos. A tentativa de fuga de Jair Bolsonaro, frustrada pela sua prisão por ordem do ministro Alexandre de Moraes, revela as várias formas de atuação da CIA, com seu provável envolvimento nesta ação fracassada. O programa do dia 3 de dezembro remontou a trajetória da CIA desde a sua criação, mostrando sua atuação
para derrubar governos e causar instabilidade política e econômica não só na América Latina, mas no Oriente Médio, na Ásia e na África. O jornalista independente Timothy Rush, correspondente em Washington do Executive Intelligence Review, veículo de mídia independente dos Estados Unidos e parceiro do Toda Palavra, comentou as ações da CIA, que foi autorizada por Donald Trump para agir contra a Venezuela, com ordens para derrubar ou até eliminar o presidente Nicolás Maduro. O tema central agora é os esforços do secretário do Estado, Marco Rubio. Nós chamamos ele Narco Rubio, não é Marco, porque ele está impulsando o marco-terrorismo em contra desses pequenos barcos no Caribe, etc. Os neocons, os belicistas, os que querem manter o ritmo das guerras sem fim desses anos. Tem algo em Venezuela, mas realmente é algo em contra do Brasil, em contra da participação do Brasil dentro dos BRICS, todo o papel da iniciativa Cinturão Rota chinesa. Isso é realmente o campo de batalha. Estados Unidos assume a condição de um Estado terrorista, né, que tem uma agência que fomenta golpes de Estado, assassinatos, né, e a proteção de governantes que não têm legitimidade. Então, assim, a história é farta, né? São mais de 70 intervenções em países ao longo dos últimos 50 anos que os Estados Unidos promoveu. Né? Os Estados Unidos se julga na condição de polícia do mundo, né, mas sem ter tido a autorização dos outros países para exercer essa função. Então, invade a soberania de todos os países, provocando a desestabilização, né, desses países e sempre com o objetivo de saquear a riqueza desses países, porque o objetivo é sempre esse. Nesta edição, No Fio da História abordou o cerco norte-americano contra a Venezuela, com a ordem abusiva de Trump para o fechamento do espaço aéreo venezuelano. Diretamente de Caracas, Patrícia Villegas, presidente da rede de televisão venezuelana Telesur, deu um depoimento sobre o momento atual vivido pela população do país, enquanto aguarda o desfecho da crise. Justo en este contexto de ascenso económico que se emprende la amenaza bélica de invasión. A la fecha, llevamos ya 3 meses desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció los ataques a embarcaciones que transportarían drogas desde el Caribe hacia su país. Eso ha dicho, desconociendo que las grandes rutas del narcotráfico en nuestra región no pues usan este mar, sino el Océano Pacífico, y que la propia ONU, que no es precisamente aliada de Venezuela, ha sido muy crítica en muchos aspectos, ha indicado en varios informes que no es ni Venezuela ni el Caribe el lugar protagónico del tráfico de estupefacientes. Hoje a América do Sul é o grande alvo do Império Americano, né? É o que sobrou de área de influência para os americanos, né? A Europa e a América Latina, e claramente tem uma intenção muito maior por trás de tudo isso, né? A gente sempre disse aqui, e aliás essa é a realidade de quase todas as intervenções dos Estados Unidos ao redor do mundo, é sempre em razão do petróleo. Foi assim na Líbia, foi assim no Iraque, né? Foi assim na Síria e é assim na Venezuela. E parece que o Trump está muito pressionado, né? Tem um indicador que mede as reservas estratégicas de petróleo dos Estados Unidos. Elas estão no menor nível histórico. As reservas de petróleo dos Estados Unidos nunca tiveram tão baixas. Os Estados Unidos perdeu o controle do mercado de petróleo mundial, né? Antes ele controlava esse mercado porque só se negociava petróleo em dólar. Agora tem petróleo sendo negociado em yuan, tem petróleo sendo negociado em rúpio, tem petróleo sendo negociado na moeda indiana. Então, eles não têm mais o controle desse mercado. E esse indicador das reservas estratégicas mostra que eles não estão conseguindo repor as reservas, né? E consumo absurdo de petróleo que existe nos Estados Unidos, o maior consumidor de petróleo do mundo, né? Isso é uma questão de segurança nacional.
Então, não tenha dúvida, eles estão de olho nas reservas de petróleo da Venezuela, que são as maiores do mundo. Mas agora, nessa semana que passou também, mais uma ação importante contra um grupo econômico, né, depois da ação que fechou o Banco Master, né, agora a ação contra o grupo Refit, a refinaria de Manguinhos. Vamos ver como é que foi essa ação do governo e qual é a real situação ali para a gente poder voltar a esse assunto. A Operação Poço de Lobato, deflagrada pela Receita e pela Polícia Federal, revelou detalhes de um dos maiores esquemas de sonegação fiscal do país, envolvendo o grupo Refit do empresário Ricardo Magro, considerado o maior devedor de impostos do Brasil. A ação mobilizou 600 agentes e cumpriu 190 mandados, revelando uma fraude que drenava 350 milhões de reais por mês dos cofres públicos, causando um prejuízo total de 26 bilhões de reais em impostos estaduais e federais. Em apenas um ano, o grupo movimentou 70 bilhões de reais por meio de uma intrincada teia de importadoras, distribuidoras e postos de combustível. A política brasileira ganhou um programa nacionalista inédito, apresentado no Diretório Nacional do PDT pelo ex-senador e ex-governador do Paraná, Roberto Requião. O plano coloca o fortalecimento da economia nacional e da soberania do Brasil como fatores imprescindíveis ao desenvolvimento. A edição do dia 10 de dezembro também abordou o caráter chantagista do Congresso e a reação dos bolsonaristas e do Centrão à decisão liminar do ministro Gilmar Mendes, atribuindo à Procuradoria-Geral da República a competência para abrir impeachment contra ministros do STF. O programa mostrou as relações perigosas entre o crime organizado e o governo do Estado do Rio, com a prisão preventiva do deputado Rodrigo Bacelar, presidente da Alerj, pela Polícia Federal. Bacelar foi solto logo no dia seguinte, depois da esmagadora maioria dos deputados votar por sua soltura. Ele é acusado de integrar uma organização criminosa e de obstruir a justiça nas investigações contra o ex-deputado T.H. Joias, preso por envolvimento com o Comando Vermelho. Donald Trump apresentou ao mundo a sua doutrina Monroe 2.0, que estabelece o continente americano como zona de influência exclusiva dos Estados Unidos. O documento que define esta e outras estratégias de segurança foi divulgado pela Casa Branca e amplia as ameaças contra a Venezuela e a América Latina. No episódio do dia 17 de dezembro, No Fio da História destaca os crimes de guerra e os atos de pirataria de Donald Trump e seu secretário de guerra, Pete Hegseth. Em meio à tensão de um possível ataque, com a força naval norte-americana estacionada na costa da Venezuela, o clima de descontentamento entre os militares dos Estados Unidos aumenta a cada dia e pode evoluir para uma rebelião. O programa traz a avaliação do analista geopolítico Scott Ritter, oficial de inteligência norte-americano e ex-inspetor de armas da Comissão Especial da ONU. Para Ritter, após o sequestro de um petroleiro venezuelano e do confisco da carga de mais de 60 milhões de dólares, os Estados Unidos assumiram a condição de nação pirata. Ele ressaltou a total ilegalidade do chamado corolário Trump, baseado na doutrina Monroe, segundo a qual o continente ocidental pertence aos americanos do norte. O conceito integra o Plano de Segurança Internacional divulgado recentemente pelos Estados Unidos. Scott Ritter afirmou que o bombardeio de barcos em águas do Caribe e a morte de mais de 80 pessoas é crime de guerra e flagrante violação não só do direito internacional, como também da própria lei norte-americana, sendo passível de julgamento por corte marcial, com risco de pena de morte ou de prisão perpétua. O que nós estamos vendo de fato acontecendo lá no Caribe, nessa ação, primeiro esse cerco ilegal que se revelou um bloqueio naval e aéreo, porque eles fecharam a Venezuela para pousos, para passagem de avião, para pousos e decolagem. Então, o que está vendo é uma coisa completamente ilegal
do ponto de vista das leis de guerra, dos tratados de Viena relacionados ao direito de guerra também. Existe isso, né? Teve o fechamento do espaço aéreo venezuelano de forma ilegal. Você está falando... Agora, naval, o bloqueio naval e, inclusive, a captura, o sequestro de um petroleiro venezuelano, avaliado em bilhões de dólares. Num flagrante ato de pirataria. Claro. Né? Então, esse é o quadro. É fundamental essa união dos países latino-americanos em relação à questão que está acontecendo na Venezuela. Porque o problema é o seguinte: o que está acontecendo hoje lá, esse cerco aéreo, naval e esse estrangulamento, digamos assim, da Venezuela, tem uma causa, todos nós sabemos. O que é? É a riqueza da Venezuela. A Venezuela é a maior reserva de petróleo do mundo. Os americanos querem se apossar disso e estão usando uma desculpa esfarrapada, como usaram, por exemplo, para invadir o Iraque. Se lembram perfeitamente que eles diziam que o Iraque estava desenvolvendo armas nucleares. Então, foi a desculpa que eles arrumaram para invadir o Iraque e destruir o Iraque. O Saddam Hussein, o governo do Saddam, aquelas coisas todas que eles fizeram, antigo aliado dos Estados Unidos, por exemplo, na guerra contra o Irã. Então, o que está acontecendo hoje aqui na América Latina, o que nos garante, e é necessária essa união que você fala dos países latino-americanos, porque o que nos garante que depois da Venezuela, essa esquadra americana não vai partir para a Colômbia e depois da Colômbia, talvez o Brasil. Por que não? Eles estão trazendo guerra, eles estão trazendo para o continente sul-americano o que eles estão cansados de fazer no resto do mundo. O governo americano é um país, os Estados Unidos, infelizmente, se tornaram uma nação imperialista. E no caso da Venezuela está escancaradamente claro isso para quem quiser enxergar. A Venezuela é a maior riqueza de petróleo. A Arábia Saudita acabou de tirar a garantia dela, se lembra, do petrodólares. Não é mais o petróleo da Arábia Saudita que vai garantir a crise do dólar. Por que existe crise do dólar? Os americanos imprimem o dólar à vontade e o dólar, moeda internacional, está deixando de ser. A China se livrou das reservas de dólar, o México se livrou das reservas de dólar, o próprio Brasil está se livrando também das reservas que tem em dólar, pegando outras moedas, porque ninguém mais confia no dólar. No Brasil, o povo voltou às ruas para protestar contra o Congresso Inimigo do Povo. As manifestações ocorreram nas principais cidades e no Rio de Janeiro, em Copacabana, foi realizado o ato musical número 2, com a presença de vários artistas. A cena política foi marcada pelas derrotas da extrema-direita e do centrão, nos casos do deputado Glauber Braga, que teve o seu mandato preservado, e de Carla Zambelli, que renunciou antes da cassação para não perder a elegibilidade e cujo processo de extradição da Itália já está em andamento. O episódio também destacou o relatório da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, que responsabiliza o governador Cláudio Castro pela chacina nos complexos da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro.